Ei, você aí! Quem que tá falando? Aqui, na sua mão. Que é isso? Eu sou o Hida. Eu comi a sua mão esquerda. O seu nome é Hida? E você comeu a minha mão esquerda? Faz sentido. Não. Que p*** de parasita é esse? Você me chama de parasita. Mas será que os verdadeiros parasitas não são vocês, humanos? Quem? Do que você tá falando? Eu e meus semelhantes apenas comemos 1 ou 2 humanos por semana. Como assim comer humanos? Tem outros como Enquanto você? Vocês, humanos, comem a carne de vários animais em apenas poucos dias. Vocês, humanos, utilizam os materiais da Terra de um jeito tão abundante que até o próprio planeta não consegue reabastecer os materiais. Ei, o que você tá fazendo? Larga essa faca! Morra, seu parasita de merda! Agora não é uma boa hora, Melk. Tem um semelhante meu por perto. Como assim? Um semelhante? Aqui por perto? Ai, droga, eu tenho que avisar meu pai, ele acabou de sair. Não adianta. O semelhante está a 5 metros daqui. Como assim? 5 metros? Droga, que merda. 4 metros. 3 metros. Melk, cheguei. Puta merda. Goran no sponsor no teikyo de okuri shimasu. Mais uma vez aqui. E o pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês durante essa quarentena. Eu sou Melk Kurosawa. E eu sou o Hida. Cala a boca! E hoje nós iremos falar sobre um anime que ganhou bastante conhecimento muito tempo depois do seu lançamento. Hoje nós iremos falar de Parasite The Maximum. Mas antes de sermos parasitados, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo para mais pessoas e clique no sininho para receber todas as notificações dos vídeos quando eles forem lançados. Também me siga nas redes sociais, mas lembrando, só faça isso tudo se você quiser. Agora vamos entrar logo no universo de Parasite porque talvez esse vídeo fique muito maior do que o planejado. Shinichi Izumi é um adolescente de 16 anos, que em uma noite tranquila, acorda com um estranho ser subindo em seu nariz. Com um susto, Shinichi joga o ser para longe, mas o ser novamente pula na direção dele e entra no braço direito. Shinichi, que antes de dormir estava escutando música com fone de ouvido, pega o fio do fone e enrola no seu braço direito para com que o ser não consiga subir até a sua cabeça. Misteriosamente, o ser que estava dentro do braço para de pulsar, além também de que o buraco na palma da mão dele, que foi onde o ser tinha entrado, misteriosamente também sumiu. Shinichi, sem entender nada do que acabou de acontecer, volta a dormir achando que tudo foi apenas um sonho, que mais tarde naquele dia, ele se arrependeria de ter pensado nisso. Ao decorrer do dia, Shinichi percebe algumas diferenças na sua mão direita, como sentindo uma dormência na sua mão. Na sala de aula, enquanto ele dormia em sua carteira, a sua mão direita começa a mexer no celular debaixo da mesa, mesmo que ele não conseguisse ver o celular. Até que na volta para casa, Shinichi vê uma garota correndo atrás de uma bola na calçada e percebe o que estava prestes a acontecer. Um carro extremamente rápido do outro lado aparece e iria atropelar a criança. Até que Shinichi pula em cima da criança para tentar salvá-la, e a mão direita dele fica na frente na direção do carro. E o capô inteiro do carro é amassado e um olho aparece na parte de cima da mão de Shinichi. Shinichi, desesperado, corre de volta para casa e tenta cortar a sua própria mão com uma faca. E é aí que o parasita se revela. Que pena. Eu, mão direita, falhei. Falar ainda muito pouco. Me ensine, Shinichi. Alguém sobre a Terra pensou, se a quantidade de habitantes do planeta diminuísse pela metade, quantos mares, florestas, animais deixariam de ser destruídos? Então, esse alguém pensou,
Precisamos salvar o futuro de todas essas criaturas. E é assim que a série se inicia. Agora, depois de toda essa introdução gigantesca, vamos explicar o contexto por trás do anime. Shinichi Izumi, como dito antes, é um estudante de 16 anos, que a sua mão direita foi parasitada. Ei, ele é igual a mim, não é? Que? Só que eu peguei a sua mão esquerda. Eu mandei você ficar quieto! O parasita que comeu a mão direita de Shinichi se nomeou de Migi, por conta da pronúncia em japonês de lado direito, Migigawa. Após o Migi se tornar literalmente o braço direito de Shinichi, os dois precisam se ajudar para se defender de outros parasitas. KKK, engraçado, piadas, KKK, humor. Os parasitas são seres que invadem o corpo de outros animais para poder se hospedar, principalmente com o objetivo de se hospedar no cérebro. Quando um parasita fica alojado em um local, ele consegue se transformar em o que ele quiser, como monstros com dentes gigantes, lâminas nos lugares das mãos, ou até mesmo asas gigantescas. Porém, a maioria deles assumem a forma de um rosto humano comum para poder se disfarçar normalmente. Também notando de que os parasitas conseguem mudar de rosto devido a essa habilidade. Após o parasita concluir o objetivo de dominar o cérebro do hospedeiro, eles recebem um segundo objetivo. Moscas sabem voar, sem que ninguém as ensine. Aranhas sabem fazer teias, sem que ninguém as ensine. Moscas e aranhas estão apenas obedecendo ordens. Acho que todas as criaturas da Terra recebem algum tipo de ordem, logo que nascem. Quando eu tomei o cérebro dessa humana, me veio uma ordem que dizia: devore essa espécie. Os parasitas que vivem em hospedeiros humanos querem consumir outros humanos, enquanto os parasitas que se hospedaram em outros animais querem consumir os outros animais iguais a seu hospedeiro. No entanto, se um parasita não conseguir dominar o cérebro como o Migi, ele não desenvolve essa fome canibal. Os corpos ocupados por parasitas possuem habilidades muito maiores do que os humanos normais, porque os parasitas conseguem elevar a capacidade do corpo mais do que um humano comum. Além disso, eles conseguem identificar outros parasitas por conta de comprimentos de onda emitidos pelos cérebros. Eles são capazes também de identificar outros parasitas numa multidão se os dois se olharem olho no olho. E também podem sentir a intenção de matar de outros parasitas. Quando um parasita está enfraquecido ou adormecido, ele emite um sinal muito mais fraco do que outros parasitas. Lembrando também que tem vários poucos humanos que conseguem identificar essa onda do cérebro, como a personagem Kana Kimishima. O anime não tem uma explicação de o que são os parasitas ou de onde eles vieram. Apenas sabemos que depois de um dia específico, vários casulos contendo os parasitas apareceram no céu e foram se espalhando pelo mundo inteiro. Por conta dessa parte dos parasitas e também da parceria do Shinichi e do Migi, em vários momentos do anime acontecem reflexões sobre o que os parasitas estão fazendo em comparação com a atitude do ser humano na Terra. Shinichi, pesquisei nos livros o significado de demônio e tenho que discordar de você. Creio que as criaturas sobre a Terra que mais se aproximam da definição de demônio são os humanos. Por conta dessa habilidade dos parasitas de conseguir identificar outros semelhantes, muitas vezes o Shinichi e o Migi encontram outros parasitas em lugares inusitados, principalmente dois deles, a professora Ryoko Tamiya e o Sr. A. Ryoko Tamiya foi uma humana comum, que após o parasita dominar o cérebro dela, o parasita começou a assumir a vida dela para que as outras pessoas não desconfiassem. Além de ter conseguido obter bastante conhecimento ao ponto de ensinar as outras pessoas como uma professora na escola do Shinichi. Mas é aí que entra o Sr. A. O Sr. A é considerado pelos outros parasitas como um parasita violento, porque diferentemente de outros parasitas normais que tentam se misturar com a sociedade humana, o A pensa apenas em comer humanos. Ele se encontra com Ryoko Tamiya e os dois juntos fazem um experimento onde A impregnou a Ryoko, o que descobriríamos mais tarde ser apenas um bebê humano comum. Por conta da gravidez de Ryoko, o parasita começa a desenvolver emoções maternais ao seu bebê.
e outras emoções que parasitas comuns não possuem normalmente. E para quem já viu o anime ou o mangá, sabe que isso será crucial para o desenvolvimento da história, tendo praticamente um arco inteiro desenvolvido sobre a Ryoko Tamiya e o seu bebê humano, tendo um desfecho que ajudou bastante na mudança de personalidade do Shinichi. Lembrando também da mudança do nosso personagem principal, Shinichi Izumi, que após a perda de um ente querido e de um dano fatal com uma recuperação meio que estranha, muda completamente, tanto fisicamente como mentalmente, fazendo com que aconteça mais momentos reflexivos sobre a constante perda de humanidade do Shinichi e ao aumento da fusão de Migi ao resto do corpo. Mas agora, vamos para a parte mais informativa sobre a obra em si. Parasite se iniciou em um mangá que começou a lançar a partir de 1988 na revista Morning Open Zokan da Kodansha, e mais tarde foi serializado em uma revista chamada Afternoon em 1990, finalizado com 10 capítulos da obra. Aqui eu só tenho 5, mas nunca diga nunca. Após 24 anos do lançamento do mangá, a série recebeu uma adaptação para anime pelo estúdio Madhouse, que já fez vários animes conhecidos como Overlord, One Punch Man, No Game No Life, e de um anime aí que vocês talvez não conhecem, ou eu não conheço esse tal de Death Note, acho que é bastante desconhecido. Isso aqui é uma ironia, tá bom? Não começa! O anime teve 25 episódios, com uma abertura e um encerramento incrível, com a abertura chamada Let Me Hear da banda Fear and Loathing em Las Vegas. É o mesmo nome do filme, mas com uma vírgula de diferença. Além do anime e do mangá, a série também ganhou uma adaptação em 2 filmes live action feito pelo estúdio Toho. O primeiro filme lançou em novembro de 2014, praticamente um mês depois da estreia do anime, e o segundo filme foi lançado em abril de 2015. Os 2 filmes até que é bacaninha. Tem alguns momentos diferentes do mangá pro filme, mas é isso que faz uma adaptação ser boa, não é mesmo? Ah não, você não, sai! Momento curiosidade! Você sabia que originalmente quem iria fazer os filmes seria a New Line Cinema? E além disso, quem estava na produção do filme é nada mais, nada menos do que Jim Henson Studios e Don Murphy. Porém, a New Line Cinema demorou demais para fazer o filme e perdeu os direitos de Kiseiju em 2013. Foi aí que o estúdio Toho pegou os direitos e fez os 2 live actions. Mas que bola na trave, hein, New Line? Parabéns! Agora em 2020, 6 anos após o lançamento do anime, a Netflix adiciona Kiseiju ao catálogo de animes. Melhor momento para adicionar ele numa época de pandemia. Um anime sobre um vírus. Parabéns, Netflix, pra tu também! E bateu recordes das séries mais assistidas na Netflix, conseguindo chegar no top 10. Então aproveite essa quarentena, pegue o celular, computador ou televisão e assiste Kiseiju Sei no Kakuritsu, o Parasite The Maximum. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. A gente se vê no próximo vídeo e antes de ir embora, eu vou deixar vocês com uma dúvida da abertura de Parasite, Let Me Hear. O que você quer ter na sua mão direita? A gente se vê no próximo vídeo, porque hoje eu tô indo embora. Até mais!